Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos chegando. Falar igual o carro da pamonha. Bom dia, Dona Maria. Vamos chegando, vamos chegando. Vamos chegando, gente. Glória a Deus. Deu tudo certo, deu problema no meu Google. Tive que refazer a senha. Pensa num circo logo de manhã, gente. Mas glória a Deus, deu tudo certo. E é isso. Sejam muito bem-vindas. Sejam muito bem-vindas. Deixa eu ver se tá bom o som. É isso, gosto de louvor, gente. Vambora, então? Vamos que a gente já perdeu tempo demais com a luta? Que é isso aqui que tá dando? Por que tá dando? Pronto. Acabou. Bom, vamos lá, gente. Vamos orar para começar? Vamos orar. Peraí, o que tá acontecendo aqui? Pronto. Acalme o seu coração, Vivi. Faça o mesmo aí, irmã, em nome de Jesus. Senhor, obrigado por esse dia, Pai. Obrigada, Senhor, pela tua misericórdia, pela tua graça que foi renovada essa manhã, Senhor. Obrigada, Pai. Obrigada porque o teu amor dura para sempre. Obrigada porque em ti nós temos perdão. Obrigada, Senhor, porque nós tivemos uma noite de sono, nós temos lares, nós temos família. Senhor, quanta coisa boa o Senhor proporciona para as nossas vidas e muitas vezes a gente nem percebe, Pai. Eu te peço em nome de Jesus que o Senhor fique com a gente durante esse dia, Pai, nos dando direção, nos dando graça, nos dando sabedoria, estando conosco, Pai, guiando nossa mente, nosso coração e cada passo nosso, Senhor, em nome de Jesus. Nós vamos estudar a Tua Palavra agora, Senhor. O Senhor já preparou, Senhor, o banquete dessa manhã, Pai. Que nós possamos nos alimentar, Senhor, e sermos saciadas, Pai, da Tua presença, da Tua unção, do Teu poder. Senhor, da sabedoria que vem de Ti, Senhor. Visita cada lar aqui representado, Pai, em nome de Jesus. Que a Tua Palavra possa queimar no nosso coração e trazer mudança na nossa vida, nas nossas atitudes, Pai. Muda mesmo, Senhor. Molda, Senhor, as nossas vidas. Molda o nosso coração. Molda o nosso caráter, Senhor. Tira mesmo esse jeito feio nosso, Senhor. Essa mania de julgar, essa mania de falar sem pensar, Pai. Essa mania de pecar, Pai. São tantas coisas que nós erramos, Pai, mas nos ajuda, Pai. A Tua Palavra diz que o Teu Santo Espírito nos convence, Senhor, do pecado, da justiça e do juízo. Então, que seja assim em nome de Jesus, Pai. Convence-nos, Pai. Tira mesmo, limpa-nos, Senhor. Nós queremos estar na Tua presença cada dia mais parecidas contigo, Pai. E por isso, fazer diferença onde quer que nós estejamos, Pai, em nome de Jesus. Tu és bem-vindo, Senhor, em nossos lares, em nossos corações, Pai. Tu és bem-vindo na nossa nação. Nós temos sede de Ti, Senhor. Fica conosco, Pai. Senta aqui do nosso lado, Senhor. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmã. Tem gente chegando. Permitir todos. Vamos chegando, irmã. Bom dia, bom dia, bom dia para quem está chegando agora. Estamos em 40 dias de jejum, de oração, mas também de muito aprendizado. Tá bom aí, gente? Vocês estão aprendendo? Estão aprendendo? Oh, aleluia! Nós estamos aprendendo, né? Eu também, gente. Eu aprendo tanto. Às vezes vocês me mandam um recadinho, Vivi, que bênção. E eu respondo para você, irmã, a bênção também tá aqui, irmã. Pensa como Deus fala comigo também. Como Deus, assim, me dá umas ensaboadas todo dia. Tira os cacarecos do meu coração. Já oramos? Já enviou esse link para alguém, gente? Isso faz parte do jejum, hein? Abençoar outra. Ô, glória, Evelyn. Depois, então, você já vai falar aqui, tá? Vai ser para as mais, porque senão fica muito longo o Instagram, corta. Mas você vai falar. Já fica aí com a mão levantada para eu lembrar depois, Evelyn. E levanta a mãozinha aí no negocinho do Google. É isso. Bom, nós estamos
nessa caminhada de estudos, de jejum, de oração. E é legal isso, porque quando a gente se propõe a caminhar com Deus, não é só, entre aspas, oração, não é só, entre aspas, um estudo. Vem um combo aí, Deus derrama muita coisa nas nossas vidas, não é assim aí? Glória a Deus. Então, aqui também está sendo assim. E hoje nós vamos falar a respeito de Deus estar no deserto também. Não vamos não, gente. Não vamos não. É outro. Ontem nós falamos a respeito disso. Hoje nós vamos falar a respeito do caos não definir o nosso futuro. É isso. Às vezes tá bagunçado? Tá. Tá com medo? Tô. Tá com frio na barriga? Tô também. Eu tô aqui, ó, levantando a mão. Tá na luta? Irmã, você não sabe de nada. Mas eu sei que você também tá. Então a gente dá a mão assim, ó. Porque em Atos fala que eles caminhavam em comunhão e no partir do pão. Então é isso, irmão, ó. A gente divide aqui o nosso chazinho, tá? Mas a gente também divide a comunhão. Lembra de mim nas suas orações e eu também lembro de vocês na minha, tá bom? Nós vamos usar aquele jargão do jeito certo. Ninguém solta a mão de ninguém. Mas aqui, ó, isso é real, hein? Isso é o cristianismo. Então, a bagunça que a sua vida tá hoje não define o que vai acontecer amanhã ou no nosso futuro. Sabe, a destruição que tá hoje. Ontem, gente, eu comecei a colocar em ordem num e-book todos esses estudos que nós estamos tendo todos esses dias. E na capa eu coloquei o Vale de Ossos Secos. Porque a gente... E o nome desses 40 dias, desse estudo, vai ser Profetiza. Porque a gente vai aprender a profetizar. A gente vai aprender a continuar abençoando. A gente vai aprender a continuar agradecendo a Deus, mesmo no meio da luta. Mesmo no meio do vale. Mesmo quando tudo parecer morto. Mesmo assim, nós vamos adorar o Senhor. Mesmo assim, nós vamos devolver para Ele toda a nossa gratidão e a nossa adoração. E esse vai ser o título, Profetiza. Então, eu quero que você tenha isso no seu coração. Toda vez que vier na sua garganta, assim, alguma palavra que não for abençoar, profetiza. Profetiza a palavra de Deus. Eu tenho dado a cola para vocês de vários versículos, mas a Bíblia inteira tem, assim, ó, a bênção para todas as áreas da nossa vida. Tem exemplos para as nossas vidas. Então, toma posse desses versículos da palavra de Deus e usa isso como arma no mundo espiritual e profetiza em nome de Jesus. Então, nós vamos hoje para Daniel. Eu amo Daniel, hein, gente? Eu amo Daniel porque eu lembro de filhos também. Porque Daniel, ele resolveu não se contaminar, né? E ele era mocinho. Então, eu lembro dos nossos filhos. E vai ser assim em nome de Jesus. Eles vão resolver, vão decidir não se contaminar também. Deus vai alcançar o coração de cada um deles em nome de Jesus. E o nosso texto base está lá em Daniel 3, de 24 a 27. Vamos para a fornalha? Tá na fornalha, irmã? Eu tô lá, irmã. Pensa. Oh, Jesus. Vamos lá. Daniel 3, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Rute, Samuel, Reis, Crônicas, Esdras, Neemias, Ester, Jó. Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias e Lamentações, Ezequiel e Daniel. Tem a Bíblia aí gravada no seu coração, a ordem? Tem que ter, hein, irmã? Tem uma musiquinha que faz você gravar rapidinho. Se vocês quiserem, eu mando lá no grupo. Daniel 3, de 24 a 27. Vamos lá. Então, o rei Nabucodonosor se espantou e levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: é verdade, ó rei.
Tornou ele e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Ai, gente, eu derreto. Deus é maravilhoso. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha sobremaneira acesa. Falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abidnego, servos do Deus Altíssimo, sai e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram do meio do fogo. Ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, os governadores e conselheiros do rei e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos desses homens, nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passara sobre eles. O que você fala desse pedaço de Bíblia, hein? Gente, tem tanta coisa que eu quero falar para vocês, que Deus já ministrou o meu coração. Vou falar. Vai juntando. Cadê seu caderno? Seu caderno de oração e também que você anota a sua oração. Caderno de oração que você anota também as coisas que Deus falou no seu coração. Em nome de Jesus, gente. Vai lá, pega ele. Tem muita coisa para você aprender hoje, hein? Vamos aprender demais hoje. Bom, vamos lá. Primeira coisa. Já compartilhou o link? É o mínimo. Transbordar a bênção. Segunda coisa. Nós vamos mergulhar numa história hoje. Numa cena, para mim, as mais marcantes da palavra do Senhor. A fornalha de fogo que ardia. E a pergunta que paira é assim, pergunta que não quer calar. Qual tem sido a sua fornalha? Qual tem sido? Anota aí, gente, qual tem sido a sua fornalha? Se você quiser, anota no seu caderninho, mas anota aí aqui, nos comentários ou até aqui no chat que a gente papeia. No Meet das Mais. Qual tem sido a sua fornalha? O que tem tirado a sua paz? O que tem te gelado assim, a barriga? Bom dia. Gente, pode ser um casamento que tá na luta aí, tá estremecido. Um diagnóstico. Um filho rebelde. Um propósito. Uma guerra emocional, uma guerra espiritual. Qual tem sido a sua fornalha? Pode ser tanta coisa, mas assim, eu tenho uma boa notícia para você. Nota aí também. O fogo, passar pelo fogo, não quer dizer o final. Não vai definir o fim da sua história. A sua resposta de oração. Não. Gente, Sadraque, Mesaque e Abidnego, quem eram eles? Jovens hebreus que foram levados cativos, ou seja, eles eram escravos lá na Babilônia. Os seus nomes originais eram Ananias, Misael e Azarias. E eram nomes que exaltavam o Senhor. Mas a gente nem lembra disso, né? Porque eles foram conhecidos como Sadraque, Mesaque e Abidnego na história. E é muito legal porque a gente vai estudar sobre isso também. Os nomes deles eram nomes de louvor a Deus. Ou seja, seus pais, eles já profetizaram desde o ventre, desde a escolha do nome do filho. Eles foram abençoando. O meu nome significa a que carrega vida. Você já foi atrás do que significa o seu nome? Ai, que nome mais lindo que Deus me deu, que meu papai e minha mamãe me deram. A que carrega vida. Eu carrego mesmo aqui, Deus, o Deus poderoso. E o nome deles, assim, Ananias,
o Senhor é gracioso, ou seja, a graça de Deus, assim ó, é sobremaneira. Misael, quem é como nosso Deus? Azarias, o Senhor é meu auxílio, ou meu ajudador. Glória a Deus. Então, eles mudaram o nome deles. Então, quando eles entraram na Babilônia, quando eles entraram como escravos na Babilônia, mudaram o nome deles. Para Deus, servo de Aku. Sadraque quer dizer isso, que é um deus da lua. Que mais? Abidnego, servo de Nebo, que era um deus babilônico. Mesaque, quem é como Aku. Então, o que quer dizer isso? Que quando a gente tá na luta, podem até tentar mudar o nosso destino, o propósito da nossa vida. Mas Deus, Ele tá com a gente. E o que Ele tem para nós nunca, apesar da dor, apesar do medo, da aflição, das lutas, do que for, o que Deus tem para as nossas vidas já está selado eternamente. Então, nós já somos vencedoras. Você entende isso? Bum! Como é bom ver as entrelinhas da Bíblia, né? Como é bom mergulhar na palavra. Vamos lá? Então, mesmo eles sendo renomeados, mudaram o meu nome, olha, eu tô na luta, olha, estão me chamando disso, daquilo, olha, eu agora estou na vergonha. Eles não permitiram que a circunstância, o sistema ou pessoas definissem a fé deles. Não permita isso também, em nome de Jesus. Tem uma mocinha chegando aí. Então vamos para um contexto aí, vamos ver assim o que estava acontecendo. Bom, o livro de Daniel, gente, ele foi escrito no exílio, quando eles estavam escravos, longe da terra deles, né? Aí no século 6 a.C., 600 anos antes de Cristo. Nabucodonosor, assim ó, o contexto, tá, gente? O que estava acontecendo nessa história? Ele construiu uma estátua de ouro. E ela tinha mais ou menos 27 metros de altura. Ele era o rei, ele queria ser exaltado. A fornalha, em aramaico, atum, era um forno vertical, aquecido por carvão e ventilado por foles. E isso faz toda a diferença lá na frente, tá, gente? Calma. A expressão 7 vezes mais quente é assim, ó, é muito, muito mais quente. Vocês não têm noção. Porque além de ser vertical, tinha foles. Então ele fazia com que o ar quente circulasse lá dentro. Não tinha saída, era só ar quente sendo aquecido cada vez mais. Então, os 7 vezes mais, gente, era de derreter. Não sobraria nada. Entende? E a fornalha na Bíblia, no contexto cristão, é símbolo de 3 coisas: purificação, julgamento e revelação. 3 coisas acontecem na fornalha: purificação, julgamento, revelação. Por que julgamento? Se Sadraque, Mesaque e Abidnego eram servos de Deus. Por que julgamento? Porque o justo juiz também estava com eles. E ele ia pleitear a sua causa. Então, quando você se sente injustiçada, lembre-se de que se você está na fornalha, Deus está julgando a sua causa. Também é sinal de purificação, ou seja, se você entrou de um jeito, você vai sair de outro. E também de revelação, porque todas as vezes, sem exceção,
quando nós estamos na fornalha ou passando por ela, Deus se revela para nós. Revela ou não revela? Se revela para nós. Gente, eu mudei a estante aqui, eu tô com medo dela cair. Bom, depois eu vou passar a cola para vocês, mas isso tá em Malaquias, tá? 3, 2 e 3. Também tá em Isaías 48:10, para quem quiser conferir, mas depois eu passo para vocês. Bom, a fornalha não define a sua identidade. Lembra do que eu falei dos nomes? Quem é como nosso Deus? E depois mudaram para quem é como Aku, que era um dos deuses dele. Podem tentar mudar, mas a identidade, quem nós somos, é o que importa. Quem você é? Você sabe quem você é? Você lembra que você é filha do Deus Altíssimo, mesmo no meio da fornalha, mesmo no meio da dor, mesmo no meio da aflição, do medo, do gelo na barriga, da luta? Eu vejo 4 homens soltos no fogo. No verso 25 fala sobre isso. A palavra usada aqui, gente, para soltos em aramaico é xerei, que também pode significar livres e desatados, ou seja, vocês lembram que eles entraram na fornalha presos? Mas aqui a palavra no original hebraico, aliás, no aramaico, é soltos. Ou seja, eles entraram presos, mas lá na fornalha eles foram libertos. Isso faz todo sentido quando você entende o valor da fornalha. Porque muitas vezes a gente entra preso a amarras do passado, da falta de perdão, da luta que nós estamos passando. Eu não sei, mas às vezes a gente entra presa. Mas lá dentro nós temos um encontro com Deus e Ele solta as nossas amarras. Ele limpa a nossa vida, Ele tira aquilo que desagrada o coração dele. Então a fornalha, ela queimou as amarras, mas não o corpo, não quem você é. Porque Deus tem um destino para a sua vida. Gente, pelo amor de Deus. Deus é maravilhoso para deixar esses detalhes na Bíblia, para a gente aprender e assim, se deleitar nas vitórias que estão registradas aqui, mas que também... Ai, gente, tá caindo aqui o... Senhor, em nome de Jesus, segura isso, Pai. Que também estão aqui, e que nós fazemos parte, porque a Bíblia continua sendo escrita através das nossas vidas. Vocês entendem isso? Então não é um livro de história qualquer. São histórias para nos inspirar, para nos encher de esperança no meio da luta e falar, olha, se deu certo com Abraão, vai dar certo comigo. Se deu certo com o povo hebreu, vai dar certo com o Brasil. Então, gente, no nosso lar, por exemplo, o fogo pode vir da crise conjugal, do silêncio do relacionamento, da frieza emocional. Mas a fidelidade de Deus no meio disso tudo é testemunho pra gente. Gera testemunho. Então, em Daniel 3:18 fala sobre isso. A frase que eles profetizam é assim, impactante. Mesmo que ele não me livre, eu não me curvarei. Porque Nabucodonosor queria que eles se curvassem diante da estátua. E muitas vezes as lutas querem nos fazer curvar diante delas. O mundo. Então, será que nós temos coragem de dizer isso? Mesmo que tudo dê errado, eu não me curvarei. Eu continuarei servindo ao Deus eterno, ao Deus Altíssimo. É isso que eles deixaram claro, testemunho para todos que estavam ali naquele ambiente. Para os nossos lares, a mesma coisa. Para as nossas vidas, a mesma coisa. Mesmo que tudo der errado, eu não vou me curvar. Para os nossos filhos, vamos lá. Talvez um filho esteja afastado dos caminhos do Senhor, envolvido com vício, desobediência, incredulidade. O fogo está aceso, mas Deus está com você. E com ele, no meio das chamas,
Tem uma de vocês, eu não sei se ela tá aqui, mas ela falou isso comigo esses dias atrás. Vivi, o meu filho tá assim, ó, numa decisão que pode mudar pro resto da vida, a vida dele. O que eu faço? Eu falei, irmã, só ora. Você não teve as suas decisões? Deixa ele com as dele. Ele vai colher os frutos. E isso faz parte do aprendizado. Porque se não fossem as nossas lutas, nós seríamos como nós somos hoje? Eu não seria. E eu sei que você também não. Então, às vezes, a gente se preocupa e Satanás também quer nos distrair com isso, com preocupações. Ai, meu Deus, e agora? Ai, ele vai se perder. Irmã, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Acalma o seu coração, entrega ele nas mãos do Senhor, deixa o Espírito Santo, aquele que é conselheiro, aquele que é... Deixa Deus agir, vai fazer parte do testemunho e também do processo. Certo? Vambora. E na sociedade, e no nosso país? Nós estamos orando por nós, por nossos lares e por nosso país. No nosso país, na sociedade, nós vivemos em dias em que a mulher de fé tá contra a corrente, tá ou não tá? Ai, mas você não usa decote? Não, não uso. Ai, mas você não bota as pernas pra fora? Não, não boto. Ai, mas você não bebe? Não, não bebo. Ai, você não fuma? Não, não fumo. Nossa, mas você é submissa? Sou submissa ao meu marido. Bom dia, meu bem. O mundo tenta enfiar coisas no nosso destino, na nossa vida, dentro dos nossos lares, que cabe a nós não aceitarmos. Então, a postura desses 3 homens, desses 3 moços, nos ensina demais. A nossa postura no meio... É verdade, Érica. Se não fosse as lutas, nós não seríamos quem somos. Então, a nossa postura no meio do caos, ela entrega uma mensagem. Entrega ou não entrega? O que você tem entregue para as pessoas? O que a tua vida tem mostrado? Tem sido testemunho ou você, Maria, vai com as outras? Pois a nossa postura, o nosso porte, o nosso linguajar, ele reflete o Deus que nós servimos. Certo? Vamos para Daniel 3:28? Nabucodonosor, ele glorificou o Deus deles. O Deus aqui está em letra maiúscula, porque é o nosso Deus. Então Nabucodonosor, aquele que fez a estátua, que queria ser adorado, ele glorificou e se curvou diante do nosso Deus. Então, o que está tentando tirar a sua paz, mais cedo ou mais tarde, vai se curvar diante da grandeza do nosso Deus. Certo? Então, a nossa fidelidade o nosso posicionamento, os nossos lares, podem levar até as autoridades mais altas desse Brasil a conhecer Deus e glorificar o nosso Deus. Por que uma nação com mais de 80% cristã ainda vive debaixo de tanta coisa errada? Porque os cristãos não têm feito a sua parte. Vambora. E o quarto homem, gente? O quarto homem na fornalha é a presença de Deus no fogo. Daniel 3:25. E o quarto tem a aparência de um filho dos deuses. Não era normal. Com certeza ele era mais imponente, mais alto. Ele andava diferente. Porque ele é o filho do Deus Altíssimo. O próprio Deus, o próprio Jesus estava ali. Então, quem é estudioso considera isso como uma cristofania. Isso mesmo, gente. É estranha essa palavra, né? Mas é uma manifestação do próprio Jesus antes dele encarnar. Ele estava ali. Era a presença dele. Ele apareceu ali. Era uma aparição do Filho de Deus naquele lugar. Ele não livrou os 3 do fogo, mas entrou com eles no meio da prova.
Muitas vezes Deus não nos livra de passar. Ser filha de Deus, eu sirvo a Deus, por que isso? Deus não nos livra de todas as coisas, porque no meio da fornalha Ele quer nos purificar. Ele quer nos fazer entender sobre justiça. Ele também quer ter um encontro com a gente. Vocês entendem? Então Ele não livrou os 3 do fogo, mas entrou com eles na prova. Então a verdadeira vitória espiritual não é não ter lutas, viu, gente? A vitória espiritual não, que vitória! Não é não passar pela prova, não é entrar na fornalha. Não é não entrar na fornalha. Mas é a ausência do calor, mesmo no meio da fornalha, mesmo no meio do fogo. É a presença de Deus nele. Eu acho que se eles tivessem uma ventarola ali, o vento ia estar quente, ia estar friozinho, porque Deus estava ali, Ele estava providenciando o livramento dentro da fornalha. É igual o povo hebreu, o povo de Deus, quando foi liberto da escravidão do Egito. Foi a mesma coisa. Eles foram libertos da escravidão, mas passaram pelo deserto. E Deus estava com ele, como nós estudamos. Então, gente, algumas coisas que a gente precisa aprender com esse encontro com esses 3 meninos, entre aspas, porque meninos estão ensinando mulheres aqui nessa manhã. Primeiro, não se negocia a fé. Você vai continuar amando a Deus mesmo no meio da tribulação? A nossa fé tem que ser inegociável. Mesmo que Ele não nos livre, nós não vamos nos curvar. Daniel 3,18. É fácil, gente, adorar quando a gente tá com o armário cheio, com a conta no verdinho, com as coisas acontecendo certinho. Aí é fácil. Mas o desafio, a prova de fogo da fé é adorar a Deus sem ter garantia do que tem amanhã. É adorar a Deus no meio da luta. Isso é prova de que, olha, a minha fé é inegociável. Eu continuarei amando a Deus, mesmo que... E aí fala o nome da sua dor. Eu continuarei adorando a Deus, mesmo no meio da prova. E se a doença não tiver cura? E se o marido não voltar? A pergunta é, você vai continuar adorando a Deus? Você vai negociar a sua fé? Vai trocar por um prato de lentilhas? A sua salvação? Primeira lição. A fé não negocia. Segunda lição. Depois do fogo, nem cheiro de fumaça vai ter, irmã. Daniel 3,27. Nem cheiro de fogo passara sobre eles. A marca da presença de Deus é essa. Você sai do caos, você sai da luta com um aprendizado, mas curado, limpo, sem vestígio. Você sai melhor. Ai, mas eu sofri um acidente, estou na cama. Irmã, depois você vai olhar aqui, a marca e vai falar assim, isso daqui, é testemunho. Eu podia ter morrido. Todo bom soldado tem marca de guerra, irmã. Aprende aí. Outra coisa. O seu testemunho, ele impactou todo mundo. Esses 3 meninos jovens impactaram todos à sua volta. Nabucodonosor, ele reconheceu o Deus de Israel. Então, a sua fidelidade a Deus, mesmo que silenciosa, dentro da sua casa, colocando uma mesa, enviando versículos para o seu marido, para o seu filho, declarando
promessas para eles através de um bilhetinho, colocando escondido na carteira ou dentro do estojo do seu filho. Glória a Deus, Ana. Depois a gente vai abrir aqui e vocês podem falar aqui no Meet, tá bom? Aí eu quero ouvir. Então, mesmo quietinha, que você carregue a presença de Deus. Que as pessoas possam ver a face de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Certo? Bora! Vamos para alguma curiosidade aí do que acontecia naquela época? Bom, Daniel 3, gente, ele é um capítulo sem menção direta do nome Deus. Vocês sabiam? Deus não aparece no capítulo 3. Em várias traduções originais, tá? Originais, no aramaico, no hebraico, não aparece Deus escrito ali. Mas a sua presença aparece. É impossível não notar a presença de Deus. Porque Nabucodonosor fala a respeito do filho dos deuses. A aparência de um filho dos deuses. Então, é uma ação invisível, mas real de Deus. E isso faz todo sentido pra gente. Porque no meio da prova, ou no meio da nossa história, pode ser que o nome de Deus não seja tocado ou registrado. Mas a presença dele vai ser vivida e vista através das nossas vidas e na nossa história, em nome de Jesus. Não é legal, gente? É isso aí. Bom, Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles não oraram por livramento. Você sabia disso? Não tem nenhum registro sobre isso. Ai, Senhor, me livra da fornalha. Não tem. Eles declararam fidelidade antes do milagre. Eles não oraram para Deus livrar eles da fornalha. Eles já declararam que Deus estaria com eles. Vocês entendem o que a gente está aprendendo a respeito de profetizar? Amém, em nome de Jesus, Ana. É de fé em fé, de glória em glória. Precisa de fé para ter glória, de fé para ter glória. Por isso que é de fé em fé, de glória em glória. Eu tenho fé e vivo a vitória de Deus. Tenho fé de novo a vitória. E assim nós vamos indo, em nome de Jesus, né? Então, gente, às vezes a declaração, o nosso profetizar precisa vir antes da resposta. Então, a gente precisa primeiro declarar que nós somos vitoriosos, declarar a presença de Deus, a vida sobre nossos filhos, sobre o nosso casamento, sobre nossos lares, sobre nossa nação, mesmo antes de nós vermos alguma coisa. Declara. Esse é o desafio. Vamos profetizar sobre a nossa fornalha? Daniel 3, 17, 18. Mesmo que ele não nos livre, não nos curvaremos. Isaías 42, 2. Quando passares pelo fogo, não te queimarás. Salmo 23, 4. Tu estás comigo. Tiago 1, 12. Bem-aventurado que suporta a provação. Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Acabou, gente. Acabou. Vamos para um desafio prático aí? Declarar através da nossa postura, não só de palavras. Nós estamos falando de palavras, é uma bênção e tem que ser mesmo. Nós precisamos declarar a palavra de Deus, a bênção de Deus, para que exista vida. Mas hoje nós vamos praticar também. Você tem foto aí da sua família? Ou sua mesmo? Eu queria que você escrevesse atrás. Ou manda imprimir, gente, em xerox colorido. Põe dentro desse caderninho de oração que a gente tem. Escreva essas promessas que eu acabei de falar e que eu vou colocar na legenda também. Ou ache as próprias promessas, porque a Bíblia é lotada de promessas. E declara aquilo que você quer ver na vida da sua família e na sua vida, em nome de Jesus. Eu vou colocar aqui uma declaração para vocês. Eu vou declarar isso, mas você pode fazer do seu jeito, tá? É só uma direção. A fornalha, essa luta
não define quem nós somos. É o Deus que caminha conosco que define o nosso destino. O fogo, a luta, não vai nos queimar. Ao contrário, vai nos refinar, vai nos aproximar de Deus. Nossos filhos, nosso casamento e as futuras gerações, o nosso legado, vão refletir a glória de Deus. Acabou, gente. E assim, ó, não é um patuá, não é uma mandinga gospel, nada disso, tá, gente? É um memorial para que você possa lembrar. E anota a data embaixo, assim, ó, no cantinho, para que você possa voltar daqui a algum tempo e glorificar a Deus, ó. Nós passamos por isso juntos, Senhor. Obrigada pela vitória. Obrigada pela tua fidelidade. E isso vai fazer com que sua fé tenha ainda mais. Depois eu coloco lá nos stories, nos grupos de estudo, e também coloco na legenda lá do vídeo ao vivo, que vai ficar salvo lá no feed, tá bom? Então, essa foto é só um memorial. É para que você se lembre da fidelidade de Deus daqui a algum tempo. Olhar e falar, até aqui o Senhor me ajudou. Ai, gente. Ore sobre a imagem, sabe? Vai declarando, hoje eu me levanto no meio do fogo. Deus está comigo. A minha casa vai ser um testemunho vivo do poder de Deus. Declara. Usa a sua oração. O que Deus colocar na sua boca, declara, profetiza. Eu vou falar muito sobre isso, porque eu quero que vocês marquem no coração. Nós profetizamos o tempo todo. E que as nossas palavras tragam vida onde quer que nós estejamos, em nome de Jesus. Certo? Vamos para a nossa oração do dia? Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos, Pai. Mesmo no calor dessa fornalha, mesmo que eu esteja no meio da fornalha, Senhor, eu confio que o Senhor está comigo. Senhor, em nome de Jesus, me livra de negociar a minha fé nos dias maus. Eu não quero negociar a minha fé. Senhor, continua comigo. Dá a mão para mim, Senhor. E que em nome de Jesus, nessa fornalha, o Senhor me livre do que me amarra, do que tem amarrado a minha vida, em nome de Jesus. Como a gente tem orado aqui, que nós possamos ser parecidas contigo, Pai. Que a beleza de Cristo se veja em nós, em nome de Jesus. Que o Senhor me dê sabedoria para permanecer firme, para responder aquilo que vai ser bênção, em nome de Jesus. Sobre a minha vida, no meu lar, em nome de Jesus. Me dá sabedoria, Senhor. Me dá coragem também para criar os meus filhos na verdade da palavra. E na ousadia também. Que nós possamos, não importa se as pessoas achem que nós somos loucos porque a gente dá as mãos para orar num restaurante. Mas que o nosso testemunho gere vida em nome de Jesus. Eu quero levar salvação. Eu quero impactar essa geração em nome de Jesus. Que a minha vida não cheire fumaça, mas exale o teu bom perfume, a tua presença em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Nós sabemos que o Senhor está nessa fornalha. Obrigada, Senhor, pela tua palavra. Obrigada pela tua bondade, Senhor. Obrigada pela tua fidelidade. Obrigada porque nós já temos testemunho, Senhor, em tão poucos dias da tua presença, Senhor, e do teu... Perguntas para você. Qual a área da sua vida que parece estar 7 vezes mais quente? Você tem olhado mais para o fogo ou mais para a presença de Deus no meio da sua fornalha? Como que a nossa fidelidade, como que a sua fidelidade, o seu posicionamento, as suas palavras podem impactar a sua casa, os seus filhos, a nossa nação? 3 perguntas. A resposta está toda atrelada com a presença de Deus. Esse foi o nosso encontro hoje, gente.
Deus está na fornalha. A fornalha, ela purifica. Ela atrai a presença de Deus. E ela também traz julgamento. Calma aí. O Senhor dos Senhores, o Deus do universo, está com você. Certo? Irmãs do Instagram, um beijo no coração de vocês. Já já eu coloco na legenda a oração. Também coloco na legenda a tarefa de hoje e o que você vai declarar atrás da sua foto. Não é mandinga, é um memorial para que daqui a algum tempo você volte e agradeça a Deus, porque até aqui o Senhor te ajudou. Amém? Um beijo, amo vocês. Tchau, tchau.